Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria falar rapidamente com vocês sobre dois princípios que entendo bem importantes relacionados à contestação, que eu acho que é interessante a gente deixar registrado aqui, tá bom? Então, no tocante à defesa apresentada pelo réu em contestação, nós temos duas regras bem relevantes aí. Qual é a primeira regra, pessoal? Então, eu me refiro, num primeiro momento, ao princípio da eventualidade, também chamado de princípio da concentração da defesa. A regrinha relacionada a esse princípio está prevista lá no artigo 336 do CPC. E ele estabelece, pessoal, em linhas gerais, que na contestação o réu precisa alegar toda a matéria de defesa. Então, tudo que ele puder alegar em defesa, questões preliminares, questões de mérito, né, atacando ali o pedido formulado pelo autor, todas as questões relacionadas à defesa dele, ele tem que colocar na contestação. Às vezes dá a impressão que a nossa contestação fica meio monstrengo assim, né? Fica meio estranho, porque às vezes o réu se diz ilegítimo e contesta o mérito. Alega numa ação de indenização, por exemplo, né, que ele não praticou aquele dano, porém, se eventualmente, né, subsidiariamente, se o juiz reconhecer que houve o dano, que seja apurado uma culpa concorrente, enfim. Então, às vezes dá uma impressão de que a contestação fica meio monstrenga, porque eu estou dizendo que não participei, mas se o juiz entender que participei, enfim, né, gente? Por que isso? Isso em razão do princípio da concentração, porque a gente tem que usar, de fato, desse momento único ali, para colocar todas as questões de defesa naquela peça de defesa, porque a gente sabe que a contestação, em ação de conhecimento, e especificamente aí quando a gente tem uma ação que tramita pelo procedimento comum, né? Nós temos que a contestação é o instrumentão, né? O instrumento de defesa do réu, efetivamente criado pelo legislador. Então, esse é o primeiro princípio. Toda a matéria de defesa ele tem que trazer na contestação. Existem exceções, né, com relação a isso? Existem. Então, a gente tem o artigo 342, pessoal, que dispõe sobre algumas questões que o réu vai poder alegar depois, né? Mesmo no momento posterior. Então, a gente tem ali questões relacionadas a direito superveniente, questões de ordem pública, né, que o juiz pode conhecer de ofício. Então, remeto vocês aí ao artigo 342, que ele vai trazer ali algumas matérias, algumas questões que o réu vai poder colocar em juízo no momento posterior, tá bom? Primeiro princípio falado. Segundo princípio, gente, é o princípio da impugnação específica, que vem regulamentado pelo artigo 341 do Código. E ele diz o seguinte: todas as questões postas pelo autor, item a item, fato a fato, tudo que ele colocou lá na petição inicial dele, o réu em sua contestação, ele vai ter que rebater, ponto a ponto, fato a fato, questão por questão, porque a lei nos coloca que, como regra geral, aquilo que ele não especificar, não apontar, não questionar de modo especificado, vai ser tido como verdadeiro. Há uma presunção de veracidade aí com relação àquilo que ele não impugnar. Então, a regra, pessoal, essa regra está prevista no caput do 341. A gente observa que existem algumas exceções no próprio artigo 341, em seus incisos, mas a regrinha é exatamente essa, princípio da impugnação específica. O réu precisa questionar item por item ali, apresentado pelo autor em sua contestação, sob pena daquela questão fática ser tida como verdadeira. É importante lembrar também que esse 341 tem um parágrafo único que diz que esse princípio da impugnação específica, pessoal, ele não vale para defensoria pública, para advogado dativo e para curador especial. Então, vamos pensar num réu revel citado por edital ou por hora certa, e aí vamos pensar num réu citado por edital. Ele nem, às vezes, tomou conhecimento de que existe uma ação tramitando contra ele, fica revel porque ele não apresenta contestação nesse contexto, aí o juiz nomeia curador especial, esse curador especial nem tem contato com esse réu, né? Ele nem mesmo ele está sabendo que está tramitando aquela ação, enfim, então esse ônus da impugnação específica não vai valer para ele nesse contexto, ele pode apresentar o que a gente chama de contestação
por negativa geral. Isso de modo bem excepcional. Então, a gente tem que a lei coloca que no caso do defensor público, do advogado dativo e do curador especial, a regrinha geral não se aplica, podendo então ali haver a apresentação da contestação por negativa geral. Tudo bem, pessoal? Por hoje era só. Agradeço a companhia. Um beijo, bons estudos e até a semana que vem.